Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhes disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que alegria maravilhosa! Segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Misericórdia. E, tradicionalmente, no segundo domingo da Páscoa, que é o Domingo da Misericórdia, nós lemos o Evangelho de Tomé. Não o Evangelho de Tomé, é o Evangelho de São João, mas no qual aparece a figura de Tomé. Mas não só isso, São João ele é rico em detalhes, na sua narrativa daquilo que aconteceu. Diz lá que primeiro, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, vamos lembrar que nessas aparições, antes de Pentecostes, os discípulos estavam apavorados de medo, mesmo recebendo a visita do ressuscitado. E Jesus mostra as mãos e os lados, os discípulos acreditam neles, e Jesus, primeira coisa que Jesus faz é desejar a paz, é liberar a sua paz. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E Jesus aqui faz algo extraordinário. Soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Bom, no primeiro momento do Evangelho, eu gostaria de dizer isso, para aqueles que dizem assim, como que eu vou me confessar com um homem, como um padre que é um homem como nós? Ora, mas Jesus deu esse mandato, essa ordem, esse envio, e especialmente o poder de perdoar os pecados foi aos apóstolos. E os colaboradores diretos no ministério sacerdotal, os padres que colaboram com o ministério episcopal do bispo, que é um sucessor dos apóstolos, eles têm a capacidade, o mandato e não só a autoridade e o poder de Jesus de perdoar os pecados. A gente ouve muito isso às vezes, Ora, mas como vou confessar com o padre se ele também é um homem? Ora, o padre também se confessa, mas naquele momento que ele age ali na pessoa de Cristo,
cada sacramento da Igreja Católica, cada sacramento, eles são realizados pelo próprio Cristo. De maneira que quando um padre consagra as espécies na Santa Missa, é Jesus que está consagrando. Quando alguém é batizado, é o próprio Cristo que está batizando. Quando alguém é perdoado, quando o padre coloca a mão na sua cabeça e ele diz, pelo mistério da igreja a mim confiado, né? Ele diz as palavras pela paixão e morte e ressurreição de Cristo. Eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o próprio Jesus que está agindo na pessoa do seu ministro. Que coisa extraordinária! E isso você só encontra na Igreja Católica. Olha que maravilha de nós termos a possibilidade de entrarmos sujo e sairmos limpinho do tribunal da misericórdia, que é a confissão. Que coisa extraordinária! Está aqui, biblicamente, está aqui. Da onde que diz que os padres podem perdoar pecado? Olha, primeiro Jesus disse em Pedro, lá em Mateus, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, singular. Depois Jesus disse, trocou o nome de Pedro. Tu não será mais chamado Simão, tu és Quefas, tu és Pedro. Eu te dou as chaves. Dar as chaves significa dar poder. Tudo que você liga na terra, eu ligo no céu. Tudo que você desliga na terra, eu desligo no céu. As ações de Pedro as ações de Pedro são transcendentais. Ela tem efeitos na terra como tem efeitos no céu. Porque Deus quis assim. Quem somos nós para dizer o contrário disso? Quem somos nós? Que orgulho para dizer o contrário de uma coisa dessa? Está muito claro, provado biblicamente, que aqueles que são os discípulos de Cristo, né? Não são os inventadores de moda por aí, mas os discípulos de Cristo, ao qual Jesus deixou uma sucessão apostólica que perdura por mais de 2000 anos na Igreja Católica, nós temos a possibilidade disso. Bom, essa é a primeira parte do Evangelho. A segunda parte é que Tomé, que era chamado Dídimo, ele não estava na comunidade. E aqui eu quero dizer algo importante. Todas as vezes que nós queremos ser de Deus sem comunidade, nós perdemos a grande possibilidade de um encontro verdadeiro com o ressuscitado. Tomé não participou da primeira aparição de Cristo. Por quê? Porque ele não estava na comunidade. E isso aqui tem um grande ensinamento para nós. Isso tem um grande ensinamento para nós exatamente por quê? Porque essa fala assim, né? Mais Cristo e menos igreja, não é isso, não foi isso que Jesus quis. Jesus, ele quis a igreja. Ele quis a igreja. Ele desejou a igreja. Isso é importante. Veja, então, Tomé perdeu a oportunidade. Todas as vezes que a gente se afasta da comunidade, nós perdemos a possibilidade de um encontro mais profundo com o ressuscitado. Isso é visível, né? E claro, depois Tomé, ele volta 8 dias depois e ele faz a experiência do ressuscitado. Jesus diz, põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé, então, e isso aqui é lindo, por quê? Porque Tomé acaba atestando mais uma vez para nós que Jesus é Jesus mesmo. E que, inclusive, Jesus não precisaria, mas ele fez questão de deixar as marcas da paixão no seu corpo glorioso ressuscitado, sabendo que nós não ressuscitaremos com as nossas feridas, né, daqui desse mundo. Quem perdeu uma perna, morreu cego e tal, né, e perdeu um membro. Não, nós vamos ressuscitar perfeito, sem nenhuma marca disso. Mas nosso Senhor deixou as marcas da paixão para nos atestar e nos ratificar mais uma vez que é Ele mesmo. Ele mesmo. E Tomé é essa testemunha. E porque isso é bonito, por quê? Porque isso é tão crível, porque nós não estamos falando de alguém que acreditava. Nós não estamos falando de alguém que poderia ser manipulado para dizer assim, não, eu vi Jesus ressuscitado. Não, nós estamos falando de alguém que não cria. E inclusive ele disse, se eu não vir, eu não vou acreditar. Então, Tomé acaba sendo para nós um grande benefício, porque ele prova ainda mais a ressurreição de Cristo. E nós estamos falando de alguém que não acreditava,
E o Senhor disse: você acreditou porque você viu. Bem-aventurados aqueles que vão acreditar sem ver. Irmãos, bem-aventurados somos nós. Bem-aventurado é você que não tocou no lado aberto de Jesus fisicamente, que não colocou o dedo nas feridas, mas você e eu acredita pela palavra dele, dizendo que ele está na sua igreja, que ele está na Eucaristia, que ele está presente em cada sacramento é Cristo nos tocando mais uma vez. Bem-aventurados somos nós que acreditamos mesmo sem ver. Nós somos bem-aventurados. E hoje então, nesse domingo da misericórdia, o domingo que o Senhor alarga ainda mais o seu coração para que nós possamos entrar, peçamos ao Senhor que Ele nos dê um coração também misericordioso e que a gente saiba vivenciar e aproveitar toda essa misericórdia de Deus na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.